Paz de Jesus, irmãos. Estamos aí em mais um Quarta Convida, ainda Quarta Convida em casa, né? Para meditar mais uma passagem desse tempo que a gente está aí um pouquinho isolado aí no confinamento. Quero ler com vocês uma passagem do apóstolo São Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, onde ele vem com vários conselhos finais, palavras não vou dizer de ordem, né, mas palavras assim de instrução para a igreja. E no capítulo 5 da primeira carta que São Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, no verso 17, eu estou lendo aqui na Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, diz assim: orem sem cessar. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Jesus orava. Nosso exemplo, nosso mestre, Jesus. Jesus orava junto com os seus seguidores, com aqueles que estavam caminhando com ele. Jesus orava. O Pai Nosso, né? Talvez o mais belo modelo, a oração mais conhecida de todos os tempos, a oração mais falada em vários segmentos dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, por aqueles que são simpatizantes do Evangelho, por pessoas que às vezes são até mesmo, se dizem até mesmo ateus. Na oração mais conhecida, mais famosa, Jesus ensinou a orarmos junto com os nossos seguidores, com aqueles que caminhavam com ele. Então, quando nós dizemos aqui seguidores, nós estamos dizendo pessoas que nos seguem, mas pessoas que caminham junto, pessoas que estão junto ao seu lado, não é? Expressando o mesmo objetivo de atingir os mesmos alvos, ou o mesmo alvo, a mesma situação que nós queremos. Então, muitas vezes Jesus se retirava para orar com seus discípulos. E muitas vezes ele ia só. Lucas 6, 12, 11, 1, diz que Jesus ele deixou seus discípulos orando e ele foi só. Ele se retirou para orar só, para ficar um pouco mais isolado. Então, muitas vezes Jesus orava só, muitas vezes ele orava com os seus discípulos. A oração composta, Mateus 26, 41 diz: orar e jejuar, orar e vigiar, orar com vigilância, orar com uma separação. O jejum é uma separação, é um tempo que você separa de consagração, de separação, para se dedicar mais à oração. Então, irmãos, o tempo de orar, ele nunca terminou, porque a palavra de Paulo é orar, ou orem sem cessar. Isso significa o quê? Continuem orando. Eu lembro que uma época com os jovens, na igreja que eu passei durante muito tempo da minha juventude, eu dizia assim para eles: eu estou tão assim espiritual que eu só oro de joelhos. E eles ficavam: nossa, mas como assim? Como você está num lugar público, você ora de joelho? Eu falava: sempre oro de joelho, eu nunca tiro o joelho para orar, eu brincava com eles. Mas aí a gente dava risada, tal. Alguns falavam: pô, mas que piadinha infame. E é infame mesmo, né, irmãos? Piadinha sem graça. Mas o que eu queria dizer era: a oração ela tem que ser constante. Em todos os momentos da nossa vida. Orando em todos os momentos. Ou seja, você está num ônibus, às vezes, você está ali olhando as pessoas, os olhos abertos, olhando o que está acontecendo, tá, só observando tudo aquilo. Mas você está o quê? Em oração. Orem sem cessar. Em todo tempo, em todo momento, em toda situação, orem sem cessar. A oração em todo tempo. É a oração composta, orar e vigiar. Então, quando você está num ônibus, você está orando, está vigiando. Quando você está num lugar, você está orando e vigiando. Vários missionários que a gente conversava, eles falavam: a gente nesses lugares que a gente está, principalmente lugares fora do Brasil, a gente ora com os olhos abertos. Não tem nada de errado nisso, né? Por quê? Porque você está orando e vigiando. Então você vigia, por exemplo, quando você
está num ambiente de perigo, quando você percebe uma tentação, você está orando e vigiando. Um exemplo bacana na história que eu vi, não sei a origem, alguns dizem que até uma origem espírita, tal, sei lá. Mas uma oração bacana que eu vi na história foi a oração dos 5 dedos. Dos 5 dedos que você tem na mão, 5 dedos. Então, quando você dobra a mão ou as mãos, o dedo mais próximo que você tem é o polegar, esse. É o dedo da impressão digital, né? Então, quando você vê o polegar mais perto de você, você ora por aqueles que estão próximos. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo do que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, a oração dos 5 dedos, esse primeiro polegar, você vai orar por você e por aqueles que estão próximos a você. Depois, o segundo dedo, o indicador, né? É o ponteiro, é aquele que indica sempre para cima. Então, orando pelos mestres, pelos professores, por aqueles que nos ajudam a ensinar a palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu falava, poxa, como eu me lembro, acho que foi em casa, como eu me lembro dos meus professores lá da Igreja Batista no Cambuci. Lembro de todos os meus professores, desde pequeno até a minha adolescência. Por quê? Eu lembro e oro por eles, o dedo indicador apontando para cima. São aqueles que ensinaram a guardar a palavra de Deus, né? Aqueles que nos deram a instrução da palavra de Deus. Paulo diz aqui para os Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orem também por nós. Por que ele está dizendo, pedindo para orar por ele? Porque ele é aquele que está ensinando a palavra, indicando o caminho. O dedo médio, esse aqui é o mais alto. Paulo ensina a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo ensina a orar pelas autoridades, ou seja, é o dedo mais alto. Na mão é aquele que tem a proeminência, é aquele que está mais alto. Então, orar pelas autoridades. Veja que esse quarta convida aqui, ele vai ajudar também as crianças, né? Você pode ensinar a criança essa oração aí, se é que já não ensinaram. Então, ele ensina a orar pelos homens que estão acima, os homens que estão exercendo autoridade. Depois vem esse dedo anelar, que é considerado o dedo mais fraco, menor, talvez o que a gente menos utiliza no conjunto da mão, né? Mas esse aqui, irmãos, é para a gente lembrar de orar pelos menos favorecidos, pelas pessoas que estão em condições inferiores, por aquelas pessoas, nessa época então, irmãos, misericórdia, né? Pessoas que estão padecendo necessidade, dificuldade. Eu me sinto muito incomodado com isso, irmãos, com esse negócio de fique em casa, fique em casa. Fique em casa quem pode, ficar em casa, fique em casa. Quem não pode tem que sair para trabalhar, tem que sair para fazer as coisas, necessita do seu pão a cada dia, né? Então, esse dedo aqui, conforme Tiago 5, 13 e 16, nos ensina a lembrar dessas pessoas, dos menos favorecidos, para que eles também tenham o pão de cada dia na mesa dele. Na oração do Pai Nosso, ele diz também, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E a gente lembra nesse momento dos mais necessitados, que não falte o pão também na mesa do mais necessitado. E o mindinho, que é o menor, mas ele é útil, ele também é útil, é o dedo menor, que vai fazer nos lembrarmos das nossas fraquezas, né? De que nós somos fracos e que nós somos dependentes de Deus. Então esse mais próximo aqui de nós, lembrando de nós, daquelas pessoas que estão próximas, o indicador, né? Lembrando daqueles que nos ensinaram, aponta para aqueles que nos ensinaram, os nossos mestres. O dedo médio que vai estar acima de todos os outros, as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Esse aqui, lembrando
das pessoas menos favorecidas, e esse fazendo-nos lembrar da nossa fraqueza e da nossa dependência de Deus. Então é interessante, porque todas as vezes que a gente fecha a mão, então agora, a gente vai lembrar de todas essas prioridades de oração na nossa vida. E nós vamos lembrar do que Paulo fala: ore sem cessar, orem sem parar, orem em todo tempo. Todo tempo é tempo de oração. Eu escuto muitas pessoas dizendo: irmãos, a gente está vivendo um tempo em que a gente tem que orar muito, um tempo de muita oração. Eu escuto muita gente dizendo. Eu falo: não, tempo de oração sempre é, sempre foi, sempre será. Tá? Sempre será tempo de oração. Porque buscar a Deus é como um alimento que você recebe diariamente, todos os dias. Amém? Pai, ajuda-nos, Senhor, dentro dessa ilustração tão simples, tão banal talvez aos olhos de muitos, mas é uma ilustração que nos mostra as prioridades de oração. Nesse tempo que a gente está passando, que a gente possa olhar e entender, ó Pai amado, o que é prioritário nós orarmos agora, não nos esquecendo de ninguém, de nenhuma pessoa, nos lembrando das autoridades, nos lembrando daqueles que nos ensinam a palavra, nos ensinam a guardar a palavra, nos lembrando, ó Pai, daqueles que estão próximos de nós, nos lembrando, Senhor, daqueles menos favorecidos, que estão em condições difíceis na vida, Pai, e nos lembrando da nossa fraqueza, da nossa pequenez, ó Deus amado, da nossa dependência de Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. É a oração que nós fazemos. Guarda-nos, livra-nos do mal, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda as famílias, nos dá livramento a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Até o próximo Quarta Convida, em nome de Jesus.